Sim, minha gente, eu também tomei strike nesse canal maravilhoso. Eu fiquei um tempo sem postar, tentando resolver essa parada, tentei tirar o strike e, com fé em Deus, eu consegui tirar um deles, mas o outro permanece lá. Motivos? Eu não sei. Enfim, como eu tô nessa pegada de perder o canal logo e foda-se, eu vim trazer pra vocês uma análise tripla ignorando completamente o melhor capítulo de todos, já que aquele capítulo foi o qual eu tomei o strike e eu tô traumatizado, não fala mais dele. Nessa análise tripla eu vou mostrar as imagens dos capítulos 226, 227 e 228 pra vocês. E se vocês quiserem ver o capítulo 225, eu recomendo o canal do Rodrigão e do Taigas, já que ambos fizeram um vídeo falando sobre esse capítulo e posso garantir que ficou muito bom. E aproveitando, se puderem dar uma força ao meu mano Wally do Manga Lords, eu agradeço de coração, já que ele também tomou um soco na costela da gay dancha lá e levou strike, então eu vou deixar nos comentários o canal novo que ele criou. No mais, é isso minha gente, desculpa essa demora de novo, mas dessa vez não foi minha culpa. Morra gay dancha, morra! O capítulo 226 começa com Snuffy, que fazia sua pose de herói logo após acabar com a jogada de Yukimiya e Isagi, deixando que o jogo ficasse mais uma vez nas mãos dos jogadores da Ubers, enquanto um dos jogadores dominava a bola no peito e cruzava a bola, enquanto todos os jogadores da Ubers acompanhavam com a velocidade absurda mesmo com todos eles sendo marcados. Detalhe aqui para possível desviada que o Nico deu no Wright, já que o Wright estava marcando ele e ele é o único que não tá grudado com quem está marcando nessa página. Que o Isagi começa a reclamar e dizer que o Ubers vai vir mais uma vez com um design perfeito. Sim, um design perfeito que você consegue destruir como se não fosse nada. Isagi diz enquanto eles avançam que precisa recompor a defesa e descobrir o resto na hora, percebendo que depois de ter sido driblado tantas vezes, eles já sabem o quão complicado o time dos Ubers era. Porém, há pouco tempo atrás a sua imaginação e estratégia estava superando a deles, dizendo que caso ele e o Yukimiya tivessem pensado do mesmo jeito, aquele teria sido um gol certo, caindo na real e dizendo que já chega de arrependimentos, já que o que importava ali era que ele não conseguiu marcar um gol, e a única coisa importante para um atacante eram resultados, e que as suas ideias não valiam de nada se ele não fosse capaz de criar o resultado, avançando como uma besta enquanto se motivava e dizia que precisava mostrar suas ideias para o mundo. A cena volta para Nico, que tocava a bola para trás onde estava Lorenzo, que tocava a bola para Aiko, que continuavam com esses toques. Em seguida temos Wright gritando para a defesa se recompor, enquanto os Ubers começam a se aproximar da grande área cada vez mais. Porém, de repente o Isagi diz que iria acabar com eles utilizando os seus olhos e cérebro ao máximo, que nele falou lá no início da partida. Observando tudo ao seu redor com o seu cérebro absurdo e vendo que o próximo e último passe seria de Lorenzo para Barou Shoei. Barou esse que dominava a bola e avançava enquanto os Ubers abriam caminho para que ele pudesse marcar o segundo gol do Ubers em cima da Basta de Mantin. Tudo isso com Gagamaru entrando em desespero por não saber qual o momento do chute de Barou no meio daquele campo caótico. Entretanto, de repente Sagiuchi aparecia e dizia que conseguia ler os movimentos do Barou, admitindo que as técnicas dos Ubers eram boas. Porém, Isagi não admitia que Barou se tornasse o número 1 com esse tipo de futebol fajuto, um futebol pré-determinado e domesticado, avançando com uma rasteira enquanto dizia que Barou havia se tornado um jogador ridículo. Mas Barou travava a bola no chão no último segundo de seu chute e cortava para o lado, surpreendendo até os jogadores do seu próprio time. E enquanto Isagi se perguntava como aquela previsão foi possível, Barou chamava o Narigas para um papo cabeça, dizendo que se ele tivesse chutado conforme o design bonitinho dele, o pedaço de merda teria bloqueado o chute mais uma vez, perguntando quantas vezes ele precisaria ser humilhado por aqueles imbecis, dizendo que Narigas prometeu a ele que era só Barou jogar de acordo com as suas táticas, que a responsabilidade de qualquer erro seria do Narigas. Mas Narigas olhava com esse nariz de pica e dizia que foram aqueles designs que haviam levado Barou até os 100 milhões, perguntando o motivo pelo qual ele estava tão insatisfeito. Mas Barou ignorava e dizia que aquela seria a quarta vez que o Isagi bloquearia o seu chute, deixando a sua aura absurda aparecer, enquanto dizia que aquilo era o suficiente para que o acordo deles acabasse. Finalizando o capítulo 226 com Isagi dizendo que o ego do rei ainda estava vivo mesmo depois de tudo aquilo. No capítulo 227 temos a continuação dessa bomba. Eu sei, eu não sou o Peida, mas eu sei que você tem vontade de ganhar um dinheirinho com esse seu Samsung Galaxy Prime aí. Então, como editor de vídeo que eu sou, decidi procurar um método confiável para pessoas que se interessem em edição de vídeo e só tem um celular para fazer isso tudo e começar a mudar tudo da água pro vinho de uma maneira bem mais rápida e prática. Com isso eu encontrei o método Chaves da edição, onde você aprende e aplica no mesmo momento de uma forma extremamente clara, já que as aulas ensinam a maioria das técnicas necessárias para que você adquira confiança o suficiente para começar a entrar nesse mundo de edição
edição. E isso mesmo pelo celular, tá? Conseguindo aplicar essa experiência em jobs como editor, que nem o Lestrinho aqui fazia, e passar muito na frente das pessoas que estão com esse mesmo foco que você. No mais, eu recomendo bastante essa experiência, já que vai agregar muito na sua construção profissional aqui na internet. No capítulo 227 temos a continuação dessa bomba com o Barou e suas nádegas deliciosas, avançando contra a grande área do time das Bastards, tudo isso enquanto Aiko e Nico pareciam confusos com aquela investida solitária, e enquanto observava, um dos jogadores da Ubers pergunta o que caralhos o Barou estava fazendo. Mas Barou manda aqueles robôs horrorosos calarem a boca, dizendo enquanto fazia um toquezão de trivela por cima do Ness que desde quando ele se aliou ao Narigas, ele esteve esperando pelo momento em que pudesse esmagar aquele time de merda. Legal que o Barou, ele faz isso aí, ele faz uma trivelona em cima do Ness como se fosse, sei lá, fácil, como se ele fizesse isso todo jogo. E que ele só queria se aproveitar das técnicas do Snuff e o resto que se fudesse, já que agora que ele tem o olho de predador, Barou já não precisava mais brincar de jogar com nenhum daqueles ali em campo. Com isso, Geraldo Ubers começa a se desesperar e Wright diz para eles roubarem aquela bola agora. Enquanto Kunigami e Green avançam contra Barou, Narigas pergunta se Barou queria tanto desobedecer ele assim, mas Barou não recua nem um pouco e diz que ele quer destruir aquele time que Narigas tinha criado até não sobrar nem o pó para contar a história, já que com aquelas táticas fajutas ele nunca iria conseguir derrotar o Isagi, tocando para Oliver Aiko enquanto mandava aqueles lacaios segui-lo, que é o que Aiko decide fazer logo em seguida, tocando para Nico dizendo que era para eles recomeçarem o ataque. E após Nico dizer que não existe mais nenhum design, Aiko diz que eles precisavam utilizar todas aquelas táticas que o Snuff havia empurrado goela abaixo neles, com todos os jogadores do Ubers agora jogando completamente em prol do Barou. Enquanto isso, Isagi começa a pensar que agora que o Barou sequestrou aquele time disciplinado e organizado criado pelo Snuff, tudo acabara de ficar muito mais maluco. Em seguida temos Yukimiya, Kaiser e Ness se preparando para o ataque dos Ubers, e o Noah, que era marcado por Narigas, perguntava ao mesmo como era ser mordido pelo próprio cachorrinho pela primeira vez, com Snuff gritando para Barou e o chamando de pirralho malcriado, mandando ele mostrar tudo do que ele era capaz, mandando ele usar o Ubers que o Narigas criou para que ele tentasse superá-lo. Em seguida, os Ubers avançavam com Lorenzo e Aiko tocando a bola em passos velozes, mas Barou mandava Narigas calar a boca, admitindo que ele havia criado uma equipe de elite, um ambiente que seria o paraíso para os medianos e os medíocres. Porém, aquele time não tinha desespero suficiente para afogar o rei Barou Shoei, que lembrava de quando havia perdido para o Isagi e por ter chegado no fundo do poço, o mesmo foi capaz de mudar para ressurgir das cinzas, lembrando também de tudo que o Snuff havia dito para que o Barou se tranquilizasse e agisse com total foco para marcar o gol. Porém, Barou dizia que não queria viver em um futuro onde ele estivesse seguro e tranquilo, dizendo que se Snuff quisesse entregar toda a glória de ser o melhor jogador do mundo para Barou, Snuff antes tinha que equilibrar aquela glória com o desespero que ele tanto aprendeu no Blue Lock, mostrando que não se importava se tivesse que falhar em frente ao mundo inteiro, já que somente ultrapassando o risco proporcionado pelo desespero é que alguém poderia alcançar a glória eterna de ser o melhor do mundo. Em seguida vemos Barou, que alcançava a grande área enquanto observava Gagamaru com sangue nos olhos. Mas Isagi se perguntava se Barou esteve esperando por isso esse tempo todo, enquanto mesmo avançava forçando todos a seguir as suas vontades nesse palco de nível mundial. Isagi dizia que não deixaria Barou fazer aquilo que Isagi mais queria, mas nem ferrando, repetindo em sua cabeça diversas negações sobre aquele chute que iria vir de Barou e alcançando Barou junto de Kaiser, enquanto dizia que ele era a única pessoa na qual Isagi jamais queria perder. Finalizando o capítulo 227 com o Barou dizendo que já era a hora do perna de pau aparecer e com Isagi dizendo que iria acabar com aquele rei, começando o duelo entre Isagi e Barou. Continuando no capítulo 228, temos a visão de Isagi perna de cabrito, que dizia que o Barou só tinha duas opções, sendo ela chutar no ângulo ou chutar no meio. Se fosse eu, minhas duas opções seriam me cagar ou me mijar. Isagi continuava dizendo que Gagamaru já estava muito bem posicionado, então se ele pegasse o tempo certo ele conseguiria defender, até porque Isagi tinha Kaiser do seu lado, dizendo que era uma aposta de 50% de chance entre ele pegar ou entre o Kaiser pegar, já que se o Barou chutasse no meio, Kaiser bloquearia, e se o Barou chutasse no ângulo, Isagi bloquearia. Porém, de repente, Barou cortava para dentro, enquanto Isagi observava, Narigas começava a provocar Barou, mandando o rei iludido chutar logo, perguntando se Barou havia se perdido e agora queria tocar para ele, um adulto sabe-tudo sensível, gritando e dizendo que o pirralho mal criado não chegaria a lugar algum com aquele ego imenso. Mas Barou diz que desde que foi ao Blue Lock, o mesmo esteve ciente desse ego imenso, mas mesmo assim ele iria passar por aquilo, já que se ele quisesse mudar o mundo, o mesmo precisaria de um caminho difícil e cheio de buracos para ele passar.
O mesmo precisaria de um caminho difícil e cheio de buracos para ele passar. E como a Ubers não é esse caminho, o mesmo criaria esse caminho ali e agora, mostrando em contraparte o Isagi, que dizia que Barou não havia cortado para dentro. Na verdade, Barou apenas ajustou seu ângulo e iria chutar naquele momento, cortando para Barou mais uma vez, que diria que o mesmo se tornaria um rei, mesmo sendo um pirralho mal criado, já que ele não vivia em um futuro predeterminado, e sim em um futuro em que, mesmo se ele não conseguisse se tornar o rei número 1 do mundo, o mesmo estaria feliz em morrer de forma honrosa, nos mostrando esse quadro maravilhoso com Kaiser e Isagi se preparando para o chute e logo em seguida com a bola passando por debaixo da perna dos dois, com Isagi e o Kaiser em seguida surpresos e o Gagamaru dizendo que não teria como ele pegar, mas com o Snuff e o Noah de repente aparecendo no meio do trajeto daquela bola. Porém, enquanto a bola chegava pelo que parecia ser nos pés de Snuff, Barou mandava o sabe-tudo Molenga sair do meio, já que aquele era o futuro do rei, com Narigas chamando Barou de pirralho malcriado e segurando Noah e o Noah com seu corpo, impressionando Noah e abrindo a perna pra bola de Barou passar que nem um foguete. O que é isso aqui que eu escrevi no roteiro, cara? Uma bola passando entre as pernas de Narigas e marcando um golaço que nem mesmo o goleiro divino Gagamaru foi capaz de parar, finalizando o capítulo com essa aula de artes gráficas que é esse painel do Barou gritando, nos mostrando também que na próxima semana nós não teremos capítulo novo de Blue Lock. Eu vou ter um infarto. Que capítulo incrível. Eu já falei isso 500 vezes. Toda análise eu falo isso. Mas toda a construção até esse gol do Barou foi simplesmente animal, cara. Toda a quebra de expectativa para com o próprio Barou foi incrível. Durante todo esse duelo da Ubers versus a Bastard, a gente ficou meio perdido diante da forma como o Barou jogava e se comportava nesse time. Já que a gente não tá acostumado com um Barou meio domado assim, né? Mas nesses últimos 2 capítulos, o moleque encarnou o Cruz Credo, deu um tapa na mão do pai dele e fez isso aí que vocês viram. Sinceramente, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai rolar esse último gol e se a Ubers realmente vai ganhar, porque eu não tava esperando que ia vir mais um 2 contra 2, né? Mas a gente vê até uma semelhança da partida da Bastard contra Baixa e da própria Bastard contra Manshine, já que assim como o Nagi, o Barou abandonou seu mestre em prol do seu próprio ego, pra vocês verem que eles não são tão diferentes assim no final das contas, né? Mas depois de tudo isso eu só tenho medo, muito medo do Gagamaru ser completamente esquecido e a gente não ficar sabendo de nada sobre essa jogada absurda dele. Se tem alguma habilidade envolvida, se foi um momento de flow, se foi algo a mais, eu não sei, mas eu quero saber e eu tô ficando maluco, filho. No mais, eu também queria saber o que foi que aconteceu com o Barou pra ele conseguir fazer esse gol. Eu acho que teve alguma coisa envolvida, teve alguma questão de egocentrismo, tanto que é o que eu acho que vai acontecer, assim como aconteceu na partida do Isagi versus o Nagi, já que o Isagi só conseguiu ler o egocentrismo das pessoas naquela partida depois que o Nagi fez aquele gol gigantérrimo, absurdo. Então eu acho que isso vai acontecer aqui também, já que como eu tinha dito, assim como o Nagi, o Barou também tá meio que indo além do egocentrismo dele, ou indo além do egocentrismo do mestre dele. Eu acho que isso vai fazer com que o Isagi seja capaz de ler também o egocentrismo do Barou, e como todo o time da Ubers agora tá em volta do Barou, eu acho que agora vai ficar muito mais fácil pro Isagi do que até mesmo na partida da Manshine. Então eu ainda acho que o Isagi vai ler sim o egocentrismo das pessoas, já que essa foi uma habilidade esquecida, acredito eu, porque desde a partida da Manshine ele não usou mais isso. Então eu acho que agora é o momento perfeito pra ele começar a ler o egocentrismo das pessoas e acabar logo com esse jogo, já que eles têm que ganhar, cara. Eu já parei de ficar pensando, não, que eles têm que perder. Não, eles têm que ganhar porque a PXG precisa ganhar. Então eu acredito que apesar de todo esse hype no Barou, vai ser uma parada bem comum de Blue Lock, né? O Barou vai fazer o último e terceiro gol, pum, bate na trave, bate no, sei lá, o Gagamaru defende, aí volta o jogo todo e o Isagi marca um gol. Eu acredito que vai ser assim, mas obviamente com o estilo de Blue Lock que a gente gosta, né? No mais, eu fico feliz de estar trazendo mais uma vez Blue Lock aqui no canal, apesar da Gay Dancha ter me fudido com água e terra. Então vamos que vamos para os semanais mais uma vez, depois de mais uma pausa. Obrigado a todos que acompanham o Blue Lock por aqui e veem o canal. Eu fico muito feliz de conversar com vocês, de ver que vocês estão gostando. Isso de verdade é o meu gás para continuar e sempre melhorar a qualidade dos meus vídeos e aprender mais para trazer aqui para vocês. Se você puder me apoiar, dê um like e se inscreva antes que o Barou, o rabudo, jogue essas nádegas violentas na sua cara. No mais, minha gente, fiquem bem. Obrigado a todos. Fui!